Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui hoje na nossa live semanal, nossa live de quinta-feira. Toda quinta-feira às 19 horas estaremos aqui com assuntos pertinentes à sua carreira. Vamos falar de sucesso profissional para você. Hoje, especificamente, vamos falar de um tema muito importante que faz parte da nossa mentoria de carreira. E quero relembrar, já que nós estamos falando da mentoria de carreira, que do dia 2 ao dia 8 de junho, agora próximo, nós vamos ter novamente o desafio Engenheiro 5D. Quem participou daquele lá, entra de novo, reforça os conceitos e vai ter sempre coisa nova, vai ter sempre atualizações, mas quem não participou, não perca. Desafio Engenheiro 5D. Uma semana inteira de aulas online sobre carreira do engenheiro. Como conseguir um cargo de gerência com salário de 5 dígitos mensais. Certo? Então, não perca de 2 a 8 de junho, agora próximo. Ok? Hoje nós vamos falar de uma das 5 dimensões do sucesso que existe na nossa mentoria de carreira convencional e também no desafio Engenheiro 5D, que é o seguinte: o network eficaz. Vamos falar especificamente da nossa relação com os colegas de trabalho. Quando eu falo de network eficaz, as pessoas começam a viajar, que tem que fazer network com pessoas distantes, pessoas famosas, pessoas com um grau de dificuldade de relacionamento muito maior do que aquilo que precisa para começar de verdade. Então eu falo assim, não adianta você pensar em network eficaz se você não pensar no seu colega que senta ali do seu lado, beleza? Então só para a gente posicionar aqui, eu quero relembrar para vocês rapidinho as 5 dimensões do sucesso, porque quem está chegando agora, quem está assistindo uma live nossa a primeira vez, quem não assistiu o Desafio Engenheiro 5D, enfim, quem não me conhece, pode não conhecer as 5 dimensões do sucesso, que é uma criação nossa dentro da ForWinners, dentro da mentoria de carreira nossa. As 5 dimensões do sucesso é o seguinte: primeira coisa que você tem que ter para ter sucesso profissional, para ter sucesso na sua vida: objetivos e metas. Objetivos e metas claras, bem definidas, bem estruturadas, com um método. Segundo, imagem pessoal e profissional bem construída. Ou seja, autoestima elevada para ter uma boa autoimagem e reputação boa. Ou seja, ser bem reconhecido como um profissional de valor pelo seu entorno. Imagem pessoal e profissional. Terceiro, network eficaz, que é o nosso tópico de hoje nesse recorte do network próximo. Quarto, ações positivas, ou seja, não adianta ter as metas mais ambiciosas, mais legítimas que você conseguir traçar, se você não agir para atingi-las, não agir em direção a elas todo dia, também com método, também com critério, e é isso que a gente constrói na nossa mentoria. E o quinto pilar é o pilar da coragem. Coragem para fazer tudo o que você precisa fazer para ser, ter e conseguir tudo aquilo que você pode conseguir na vida. Certo? Então, você pode tudo, você pode ter, ser ou fazer aquilo que você quiser. Tem que agir, tem que ter confiança, e é disso que a gente fala nesse contexto das 5 dimensões do sucesso. Então vamos lá. Absolutamente não dá para falar de networking eficaz se eu sento do lado do meu colega e não falo bom dia para ele. Eu tenho alguns exemplos disso, né? Aqui em São Paulo, eu não sei de onde vocês me ouvem aqui, mas aqui em São Paulo a gente tem uma brincadeira corporativa aqui que fala que a pessoa anda 2 horas no trânsito para chegar no trabalho e manda uma mensagem ou manda um e-mail para o colega de mesa que está a 2 metros dela, em vez de dirigir a palavra e de ir lá trocar uma ideia. Isso pode ser aquela proteção, que quero deixar tudo documentado, mas na maioria das vezes é pura má vontade, preguiça de interagir, de conversar, ou ter que falar, querer falar e ter que ouvir eventualmente, né? Quer dizer, eu prefiro não ouvir nada, e se eu puder entrar mudo e sair calado, melhor. E o que está dando um grande problema agora, na situação de quarentena, de pandemia, que é aquela facilidade de você entregar o seu, mandar para quem tem que mandar e não interagir com ninguém. Está sendo um problema corporativo agora de queda de produtividade, queda de percepção de valor profissional por parte da liderança,
é, é, por, por, por isso, por não ter mais interação com as pessoas. Então, assim, se já era difícil estando no escritório, estando no ambiente de trabalho, como é que fica agora desse jeito? Eu estou tendo demanda agora de consultoria corporativa para dar treinamento, workshop de liderança remota. Né? Os líderes não sabem o que fazer com a gente. Como que eu vou motivar a minha equipe que, se estando presencial lá já era difícil, imagina estando com a liberdade de desligar a câmera lá do call que está participando e não falar, não interagir. Então, gente, nós vamos falar da importância de ter um bom relacionamento com colegas. Tem gente que fala para mim assim, Luiz Eduardo, eu tenho meu trabalho lá, eu vou lá e faço o meu trabalho, eu não sou pago para ter amizade com ninguém, não. Eu não sou pago para fazer amigo no trabalho. Aí, a vida dessa pessoa vira um inferno. Eu quero contar uma historinha para vocês, que é uma história minha, pessoal. É um negócio que mudou minha vida profissional, mudou minha vida profissional por causa do relacionamento de trabalho. Eu trabalhava no Banco Econômico, isso lá em 1990, 89, 90, e estava bem, eu era gerente de conta, já substituindo gerente geral de agência em algumas cidades ali da região de Americana onde eu morava. Na situação que eu vou contar agora, eu estava em Jundiaí e um colega meu do banco me ligou e falou, Luizão, está abrindo uma agência do Sudamérica aqui, Americana, e os caras me chamaram para conversar e tal, e pediram indicação, eu indiquei você. Eu falei, beleza, né? Ele estava numa situação um pouco abaixo da minha, né? Apesar de a gente ser par, mas ele estava um pouco abaixo da minha, que eu era gerente de conta e ele era assistente de gerência. E eu falei, vai lá, vê lá, mas eu estava bem no Banco Econômico e tal. E ele insistiu naquilo, vão te chamar para conversar. Então eu falei, se chamar eu vou, eu morava em Americana, mas estava trabalhando em Jundiaí. Passou alguns dias lá, me ligaram do banco que queria conversar comigo, se tinha uma entrevista e tal. Marcamos fora do expediente, os caras me esperaram lá para conversar. Eu fui de Jundiaí para Americana, que dá uns 60 quilômetros mais ou menos, e conversei lá no final de dia. E aí entra o detalhe importante. Tive que entregar a minha competência ali numa entrevista, mas partiu de uma indicação. Mas era um momento complicado, lá em 90, que tinha plano Collor e os bancos pararam tudo tal, e aquela vaga ficou meio congelada, e eu trabalhando bem no Banco Econômico e tal, e volta e meia aquele gerente voltava para mim e falava comigo, né? Tua vaga está aqui, nós vamos reativar isso e tal. Resumindo a história, depois de 6 meses que o meu amigo tinha ido para lá, me indicado, me chamaram de novo com uma proposta de 108% de aumento de salário. Presta atenção, 108% de aumento de salário. E condições absurdamente diferentes da que eu tinha. E aí qual foi a fala do gerente lá, e quando eu fui conversar com a diretoria sabia da história. O meu amigo foi, e aí falavam, ele conhecia o mercado bancário de Americana inteirinho, ele era um cara super bem relacionado, com aquele cara que super sociável e tal, e eles falavam para ele, ô Giba, indica outro gerente para a gente aqui, né? A gente não quer do mesmo banco. Tá? Ele falou, não, eu indico o Luizão, se não for ele, procura de outra fonte, eu só indico ele. Beleza para mim, ótimo, só que eu tive que ir lá entregar, vender meu peixe, não é assim, a indicação resolve tudo. A indicação não resolve tudo. Mas é uma pessoa a quem eu devo uma virada de carreira minha. Por quê? Porque a gente trabalhava bem junto. A gente não era amigo pessoal. Fomos por algum momento, quando eu tinha 2 filhos pequenos na mesma idade, que brincaram junto lá e tal, mas assim, nunca foi o meu amigo pessoal, confidente, nada disso. A gente trabalhava bem junto, entregava junto, se emparcerava e fazia o que tinha que fazer. E trocava ideia, e trocava sugestão, um ouvia o outro, e, enfim. O que nós vamos fazer? Vamos fazer juntos? Fica muito mais fácil de fazer. Essa indicação de um amigo, de um colega de trabalho, que pensa que ele falou por mim, estava com dó de mim, eu estava bem no banco lá, eu era chefe dele.
né? Eu falei que ele era par, mas eu era gerente de conta e ele era assistente. Mas ele trabalhava como se fosse par. E ele fez por ele. Por quê? Porque ele queria reforço. Ele queria alguém que ajudasse ele, que ia fazer o que já tinha feito, como de fato nós fizemos no Sudameris. Mas o bom relacionamento não é ter amigo, que nem essas pessoas que falam para mim. Quando eu falei que tem gente que me fala que não sou pago para fazer amigo no trabalho, para mim, primeiro que eu acho uma puta ignorância, né? O cara que pensa assim, eu também não sou pago para fazer amigo em lugar nenhum, mas quanto mais eu fizer, melhor para mim. Quanto mais eu estiver bem no ambiente, quanto mais eu estiver socialmente envolvido, apoiado, melhor. Mas quem pensa assim vai com má vontade, vai para não se relacionar. Então, pensa assim, como que eu posso interagir bem com meus colegas de trabalho, pensando que o bom relacionamento, imagina que ele vira seu chefe amanhã. Imagina o teu colega do lado aí, pense em um. Deve ser sempre tem aquele que é o que está mais próximo, aquela pessoa que você vai pensar, se referir agora, quando vier na cabeça o teu ambiente de trabalho. Se ele virar teu chefe amanhã, vai ser bom ou vai ser ruim? A resposta vem do tipo de relacionamento que vocês têm hoje, de quanto você colabora com ele, de quanto você contribui com ele. E tudo bem, é recíproco. Mas eu sempre falo aqui, o mais consciente age primeiro. Né? E você, profissional de sucesso, profissional que quer evoluir na carreira, tem que ser o mais consciente. Em qualquer circunstância. Ah, mas às vezes eu estou nervoso. Tá? Eu também, é que eu falo que essa fala da consciência aqui, eu me remeto sempre à relação marido e mulher aqui, né? Eu tenho 36 anos de casado e as pessoas falam assim, não dá problema. Lógico que dá. Só que quem está consciente do fato naquele momento concede e não quer dizer que está concordando, que está aceitando, mas diminui o atrito, conversa com mais maturidade no momento 2 e resolve. No trabalho também é assim. Mas eu tenho que aceitar tudo. Não tem que aceitar nada. Tem que pensar assim, o que eu posso fazer para que o relacionamento seja bom? E é isso, na nossa mentoria, a gente fala disso como uma das atividades a serem desenvolvidas, uma das habilidades a serem desenvolvidas, que é o relacionamento interpessoal no trabalho. Porque todo mundo se preocupa, desculpa a generalização, mas a maioria das pessoas se preocupa com o relacionamento com o chefe. E às vezes o problema está no relacionamento com o colega. Porque aquele colega que muda de emprego e te faz uma proposta, ou aquele colega que é promovido para outra área, quer te levar, faz uma puta diferença, não é só o chefe. E até se num determinado momento da carreira da gente, nós não estamos ali muito bem à vontade ali com o gestor direto, se a equipe estiver coesa, estiver trabalhando bem e fizer um microambiente ali legal, isso é muito mais fácil suportar. Então tem que pensar nisso, gente. Quanto eu contribuo para o meu ambiente? Quanto eu contribuo para fazer o meu ambiente de trabalho ser um ambiente saudável, colaborativo, e apesar de competitivo. Né? Depois que eu fui para o Sudameris, com essa indicação, com esse reforço, que eu repito aqui, a minha ida para o Sudameris teve aquele 108% de aumento de salário, que apesar de ter sido em outra época, com inflação e tal, 108% de salário de um dia para o outro até hoje, a mesma coisa. É o dobro mais um golinho. Mas, além de ter tido esse benefício naquele momento, foi o emprego, foi o trabalho. Primeiro que foi, dos trabalhos que eu tive no mundo corporativo, foi o que eu fiquei mais tempo, fiquei 12 anos. Segundo, foi o que mudou minha vida, porque foi lá que eu aprendi mais coisas, foi lá que eu despertei o interesse para fazer o que eu faço hoje, foi lá que eu viajei e assim, tive todos os benefícios financeiros e de carreira possíveis lá, mas principalmente eu tive um aprendizado que estava lá disposto, oferecido para todo mundo, eu abracei, então assim, tem méritos
tem méritos meus, obviamente, mas não tem milagre, estava lá, o conhecimento e a disponibilidade estava lá. Mas, se ele não tivesse me chamado, se ele não tivesse me convidado, podia ser totalmente diferente minha carreira. E eu não vou dizer que podia ter sido pior ou melhor, mas muito diferente do que é, eu tenho certeza. Porque o Banco Sudameris, o emprego no Banco Sudameris, o trabalho de 12 anos do Luiz Eduardo no Sudameris, foi uma virada de chave no meu mindset, no meu pensamento profissional, no que eu queria fazer da vida. Inclusive no meu estilo de vida, no relacionamento com família, que eu tive que mudar para longe, a família mais próxima e tal. Então, a partir de um cara que insistiu, não, eu indico ele, eu não indico ninguém. Eu estou contando o meu caso, porque o meu caso para mim é mais fácil contar. Mas, com certeza, vocês conhecem caso desses. E tem caso também que o relacionamento com o trabalho, com o colega atrapalhou. Né? Então, como que a gente faz para evitar isso? Uma vez eu cheguei para um amigo meu e falei assim, eu vou pedir demissão do banco porque eu não quero mais trabalhar com esse chefe. E era um cliente meu. E ele falou assim, Luiz Eduardo, lá onde você vai ter gente? E eu não entendi a ironia, falei, é claro que vai ter gente, né? Ele falou assim, e aí, você garante que não vai ter problema lá? Aí caiu a ficha e ele falou assim, você gosta da empresa? Eu falei, eu gosto. Eu falei, então, aprende a se relacionar com as pessoas e fica na empresa. O problema é esse, o problema é que a gente acha assim, porque o fulano de tal, papapá. E o que eu fiz naquela situação desse meu amigo? Eu olhei para dentro, falei, qual é o problema meu com esse cara? Nele eu não posso mexer, ele eu não posso mudar, no máximo eu posso influenciar. Como que eu vou me melhorar como pessoa no relacionamento com ele? Ou como eu vou não me melhorar como pessoa, porque eventualmente não tem problemas nisso, mas como que eu vou melhorar meu comportamento, mudar meu comportamento para me suportar a convivência com ele? Já que eu gosto da empresa, já que eu acredito que aqui tem oportunidade para mim, não percam oportunidades por causa de relacionamento no trabalho. Não percam. Se tiver insuportável, se tiver insustentável, pondere. Tem que fazer uma mexida lateral, pedir uma remoção dentro da própria empresa, até isso vale. Mas a melhor coisa a fazer é ver assim, qual é o meu papel nisso? Eu tenho ingerência sobre o meu comportamento. Não tenho nenhuma sobre o meu colega. Eu tenho, no máximo, influência. Eu tenho ingerência sobre o meu, influência sobre o dele. Como que eu influencio o dele? Mudando o meu, certo? Mas é mais fácil pensar assim, naquele relacionamento neutro, que normalmente é neutro. A pessoa entra, que é o que eu falei, você anda 2 horas de carro para chegar no trabalho, chega no trabalho e não fala bom dia, né, para ninguém. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O ser humano é ser sociável. Você vai ser lembrado, vai ser reconhecido como um bom profissional quando contribuir. E não é ser bonzinho, ser amiguinho, pagar bombom. Tem gente que mistura todas as coisas, que acha que tem que ser o legalzão da festa lá e continua não contribuindo, continua não agregando. Né? Então, como que você pode buscar aliados e ampliar esse círculo? A partir do momento que você consegue se relacionar bem com o colega ali do teu entorno, vai ficar muito mais fácil fazer o network acima, um network buscando ampliar esse círculo, né, fora da empresa e naqueles círculos mais restritos, mais complicado de chegar e tal. Porque fica natural o relacionamento de troca, o relacionamento de contribuição, de participação. E a reciprocidade não deve ser cobrada. Ou melhor, não crie expectativa em cima dos outros. Boa noite, Leandro, bem-vindo. Não crie expectativa em cima dos outros. Né? Tem uns memes que correm aí no Instagram que fala assim, não crie nenhuma expectativa, assim você não vai se frustrar. E eu falo, você vai levar uma vida eu ia falar uma palavra chula aqui, mas você vai levar uma vida muito sem graça. Né? Você não cria expectativa em nada e você vai ter uma vida muito sem graça. Né? Já pensou que você levanta da cama e não tem nenhuma expectativa? Então eu falo assim, não crie expectativa sobre os outros,
que não está sob sua ingerência, não está sob sua gestão, não está sob o seu controle. Mas aumente ao máximo a expectativa em cima de você próprio. Tenha o máximo de expectativa em cima de você. Assim, você não vai se frustrar, porque o que tiver na sua mão você faz. O que tiver na mão dos outros é problema dele. Mas como você pode construir relacionamento? Então, eu comecei a falar da reciprocidade e falei da frustração por causa da reciprocidade. Tem gente que faz um favor, contribui com alguém na área tal, e depois fica frustrado porque a reciprocidade não vem. Não fique, é um problema dele, é um mal agradecido, ou então não percebeu o benefício, a contribuição que você deu. De todo jeito, é uma deficiência da pessoa. Né? E não tem julgamento nisso. Tem gente que tem mais naturalidade em perceber quando é ajudado, impulsionado e recebe a contribuição de alguém do que outros. Então, para alguns, o colega ajudar e contribuir não é mais do que obrigação. Putz, esse cara, né, não é o braço curto, mas é o cérebro curto. Mas faça as coisas de coração, faça as coisas de boa vontade, contribua de verdade. Não adianta fazer a contribuição com uma ação que não passou pelo coração, entendeu? Se a ação que você faz, a contribuição que você dá, não foi de verdade, espontânea, eu vou contribuir porque eu quero que esse resultado dessa pessoa, dessa área, seja melhor do que está sendo, ou então porque precisa sair, eu posso contribuir, até que seja com o braço, porque de repente tem um prazo estourando. Se não for de coração, se não for de boa vontade, se não for aquele negócio espontâneo, não faça. Não faça porque depois você vai ficar pensando, porque aí depois quando eu precisei, não fizeram por mim, papapá, sabe, entendeu? Então faça uma vez, faça duas, faça três, você vai ser o cara diferente da área, a pessoa diferente da área. Quem está vendo aqui pela primeira vez, quando eu falo o cara, é o cara e a menininha também, as pessoas todas, masculino, feminino e todos os gêneros participantes aqui, tá, gente? Não se ofendam quando eu falar disso. Mas é o seguinte, então pensem que a reciprocidade vem como não agradecimento, porque assim, se precisa agradecer, é um negócio que eu não gosto, se precisa agradecer. O agradecimento é um ato cordial, é uma ação de educação. Mas o agradecimento vem como o estabelecimento de uma parceria mesmo. Quando eu preciso dele, ele me ajuda, quando ele precisa de mim, me ajuda, e vira um negócio natural. E esse círculo, como elo de corrente, fica sólido pra caramba. Depois que você fecha uma corrente, você não sabe onde começa o quê, onde termina e tudo mais. Então, eu não estou falando só de duas pessoas, estou falando de construção de equipe. E eu estou falando de construção de equipe a partir dos pares, a partir dos iguais. Quanto mais você consolida a tua linha, mais forte fica para cima e para baixo. Eu tenho um conceito que eu também criei no trabalho de mentoria, que é o da bigorna e do balão. E eu gosto muito de falar disso porque assim, a analogia da bigorna e do balão, ela é uma brincadeira que eu faço. Vou tomar uma água aqui, gente, dá licença. É uma brincadeira que eu faço com a mobilidade de um e do outro. Né? Então pensa numa bigorna, uma peça de ferro extremamente pesada, sólida, que é feita para isso, justamente para tomar pancada, marretada, numa ação de ferragem. E o balão de gás. Balão de gás, normalmente gás hélio que sobe e tal. A bigorna é fixa, plantada no chão, para você movimentar ela precisa de um esforço sobre-humano. E o balão, ele está querendo subir o tempo todo. Você tem que ficar segurando, se você soltar ele sobe. Certo? Então, eu falo assim, você, na sua equipe, é a bigorna ou é o balão? Porque a bigorna, ela não mobiliza e, numa equipe, ela pode atrapalhar a subida da equipe. Não, então pense em você. Eu sou a bigorna ou sou o balão? Eu quero subir, eu quero ficar aqui porque aqui está bom, aqui está no meu
no meu ambiente na zona de conforto, no meu ambiente de segurança, de conhecimento, ou eu quero subir e explorar e chegar até onde dá para chegar. Você sabe onde chega um balão de gás? Todo mundo lembra nessa hora todo mundo não, muita gente lembra da história do padre lá, que foi com GPS que ele não sabia usar, sem celular, sem bateria, um monte de coisa errada lá, e o cara morreu lá, porque não sabe onde vai parar, né? Quer dizer, mas sobe, e nessa analogia que eu faço, não sabe onde vai parar, porque pode ir muito longe, tem que querer ser o balão. E aí eu falo, se você é o balão, cuidado para ver se não tem bigorna amarrado no seu pé. Não deixe ninguém pesando na tua carreira. Não queira levar quem não quer ir. Sabe, ser o bonzinho da história, e eu volto lá, eu remeto de novo à história do meu amigo lá, que fez a indicação minha para o Sudameris. Ele sabia que eu era balão. Ele sabia que eu era balão. E ele também era, então vamos. Né? Agora, você acha que ele ia me chamar se eu fosse um cara que ia atrapalhar a carreira dele? Mas de jeito nenhum. Por outro lado, então, se você é a pessoa, você tem bigorna amarrado nos seus pés lá, corta o peso. Não queira ser o herói da festa. A não ser, eu sempre reforço isso, a não ser que tenha um problema momentâneo, você tem que ajudar uma pessoa que está passando por um momento complicado, que está por algum momento, por um motivo específico e pontual, um problema pessoal ali que está afetando a carreira, ajude. Esse é o nosso papel. Né? O profissional 5D, o profissional de sucesso, esse que a gente está defendendo aqui, apoiando e mentorando no meu trabalho, é o cara que contribui, inclusive pessoalmente, com as pessoas que precisam. Desculpa, mas só para aqueles que querem continuar progredindo. Se você precisa parar para ajudar alguém, sobe no bonde de novo, faz parte. É ação de guerra. Sabe, você não vai deixar o teu parceiro lá ferido lá, você vai puxar ele e vai tentar levar até onde você conseguir. Agora, cuidado também quando você é o balão, se o teu chefe for um teto baixo, se o teu chefe não quiser subir. O limite do balão, imagina um balão numa festa de aniversário lá. Enquanto você solta o balão, o que acontece? Ele bate no teto e para. O limite da tua carreira, no primeiro estágio, no primeiro momento, na primeira instância, é a bunda do teu chefe. Você vai bater ali e vai parar. Então, você tem que estar com uma leitura boa do ambiente para saber, meu chefe quer progredir na carreira? Tem boas ambições? E eu vou me comprometer com vocês que parar de falar de boas ambições. Não existe ambição ruim. Ambição é boa, ambição, sempre. Se tem outros sentimentos aí, outras competências que são nocivas, mas não é ambição. Então, seu chefe tem ambição? Beleza, então beleza. Minha equipe, meus colegas querem progredir, querem subir também? É essa equipe que você tem que fazer. Agora, nem sempre quer. Faz o teu, ajude, contribua. Se você ajudar seu chefe, você vai subir mais fácil. Porque imagina o teto, o balão encostou no teto, o teto vai subindo, o balão vai subindo. Certo? Então, é a contribuição do dia a dia, é os relacionamentos que você faz, é o quanto você enxerga a importância do seu colega do lado, quanto você percebe que você pode se apoiar naquela equipe no bom sentido para atingir seus objetivos, é que vai te dar mais força. No Network Eficaz, na terceira dimensão do sucesso do nosso sistema de mentoria do 5D, a gente fala, sozinho não dá para chegar onde você quer chegar. Sozinho não dá para chegar onde você pode chegar. Sozinho não dá. Vai ter que ter contribuição. Vai ter que ter gente que faça aquilo que você não consegue fazer, ou que não sabe fazer.
vai ter que ter apoio, vai ter que ter indicação, vai ter que ter, enfim, divisão de tarefas para que todo mundo chegue onde quer chegar. É um jogo de equipe que tem uma frase que eu gosto muito, que usada em equipe esportiva, que fala: juntos somos mais fortes. Né? O conceito de sinergia lá. 1 mais 1 é 2. Quando você fala em sinergia, 1 mais 2 é 3, é 5, é sei lá quantos pode ser, dependendo de quanto de energia eu ponho naquilo. Então, não vai pôr energia boa em projeto ruim. Não vai pôr energia boa para dividir com quem não quer progredir. Certo? Então, gente, a história é essa. Você não vai ter um bom network. Quando você pensar em network eficaz, e você começa a pensar: eu quero falar com o diretor da empresa tal lá. Está falando com o seu colega? Está olhando para a mesa do lado ali? Combinou o jogo com quem pode te ajudar amanhã? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se você não combinou, se você não dividiu suas metas, né? Aí entra um outro parâmetro super legal que eu sempre comento, e nas mentorias aparece demais isso. As pessoas falam para mim assim: ô Luiz, não fala para ninguém que eu estou fazendo isso aqui não, porque pega mal, tá? A pessoa pode pensar que eu estou querendo, que eu estou um alpinista aí, que eu estou querendo me dar bem e tal. Eu falei: você não quer? Eu começo a questionar ali. Eu falo: se você tem um problema, que a empresa não vai gostar, porque vai pensar que você pediu demissão e tal, primeiro que você tem um problema de interpretação lá que você tem que resolver. Mas as pessoas não quererem saber que você quer ter sucesso. Tem vergonha de ter sucesso? Não pode ter vergonha de ter sucesso. Não pode ter vergonha de ganhar bem. Não pode ter vergonha de ter um cargo legal. De andar bem vestido, de andar com carrão, de viajar nas férias. Não pode. Né? Porque isso inibe num ponto da gente ter vergonha das ações que tem que tomar. E aí não tem coragem, não tem interação com as pessoas do jeito que tem que ter. Porque quando você está pensando numa promoção, você tem vergonha de falar da promoção. Né? Como que eu peço promoção para o meu chefe? Vai lá e mostra resultado. Se você tiver resultado para mostrar, dá para pedir. Agora, se você vai pedir promoção por tempo de casa, porque eu acho que eu mereço, porque o fulano foi promovido na minha frente e tal. Pense no sucesso o tempo todo e como você vai fazer para se relacionar com as pessoas que podem te ajudar. E o círculo mais próximo, são 2 círculos mais próximos. E nós fizemos um recorte muito específico aqui. Primeiro, a família. Né, se você for casado ou está, de certa forma, casado, ou mora com os pais tal, e tiver alguém que não concorda com aquela atitude que você está tomando, com a linha que você está tomando na sua carreira, com a profissão que você quer seguir, pode ter um problema. Então, primeiro é criar essas parcerias internas lá. Mas é um recorte muito específico, que é pessoal, muito pessoal, familiar, e não é laços que você pode desfazer como você desfaria um laço profissional, certo? Mas na profissão, é o seguinte: quem quer ser meu parceiro? Eu vou andar com o meu carrinho aqui, meu Fusquinha, a 150 por hora. Ali na frente eu vou trocar por um carro melhor, eu vou andar a 200. E ali na frente eu vou trocar por um melhor ainda, e até chegar no avião e vou decolar. Quem está junto? Quem não está, fica. Agora, mas eu vou ter que mudar de empresa, tal. Pense o seguinte: se mudar de empresa implica em levar os problemas para a empresa nova, não é mudar de empresa que você precisa, é mudar teu comportamento. Como que você se relaciona hoje? Já tentou? E tem gente que fala para mim: Luiz Eduardo, tentei de tudo, não dá, não é lá, beleza. Tem que ter certeza disso, porque senão fica gastando uma puta energia, tendo que começar de novo, e quando você muda de emprego, geralmente tem que demonstrar de novo. Você quer ver um exemplo? Tem gente que fala para mim assim: Luiz Eduardo, mudou meu chefe aqui, eu vou ter que demonstrar tudo de novo o que eu faço.
quem sou eu profissionalmente, qual é o meu resultado. Então, eu falei, mas você está fazendo errado então, porque se você fizesse as coisas de modo muito participativo, colaborativo, de cabeça erguida, a empresa está vendo, os colegas estão vendo, as áreas correlacionadas lá estão vendo, e o teu chefe vai saber. Agora, se você trabalha ali só no seu, fazendo o seu, olhando só para o dia seguinte, olhando só para o final do mês, lá para o dia do lerite, você vai ter que provar para o teu chefe de novo. Agora, quando você muda de empresa, independente do relacionamento que você fez ali, provavelmente você vai ter que demonstrar lá. Só que quando você amplia esse círculo, é onde eu quero chegar com o network. Quando você tem uma imagem profissional, segundo pilar, imagem pessoal e profissional muito sólida, muito consistente, você extrapola para o mercado. Aí você passa a ser objeto de desejo do mercado. Aí você passa a ser convidado para ir para outra empresa. E isso eu tenho certeza que tem gente aqui que acompanha e que já passou por isso e passa por isso. Tem gente que está muito feliz no trabalho, recebe convite e não vai. Mas por que recebe convite? Porque a imagem pessoal e profissional extrapolou a própria empresa. Os resultados aparecem para o mercado. Quando aparece o resultado, a pessoa pergunta assim, quem é? Esse quem é quer dizer assim, a pessoa se relaciona bem, tem um comportamento que contribui para o ambiente, foca só no resultado e dá cotovelada até na sombra, ou trabalha bem em equipe, aceita hierarquia e tudo mais. Quando essas perguntas são respondidas positivamente, é a bola da vez. E aí você vai para a empresa X lá, outra empresa, que eventualmente é o sonho de carreira seu, você vai com uma puta condição ótima. Eu falei do meu 108% de aumento de salário, eu falo para vocês, tem uma mentorada minha atual, nós estamos no meio do processo de mentoria, que ela mudou de um banco para outro, há 1 mês e meio atrás, está fazendo 2 meses, por 2 vezes o salário, 100% de aumento. Aí fala, mas, no meio da quarentena, uma situação totalmente improvável, ela se posicionou, ela não estava desempregada, ela se posicionou no mercado, recebeu a oferta e topou. O primeiro contrato que eu vi, e não que não exista, mas o primeiro que eu vi, que ela já foi contratada para trabalhar online. Ela é de São Paulo, empresa de Curitiba. Então saiu um cargo legal, já é online, para ganhar o dobro. Porque ela entrega bem resultado? Não é só isso, resultado tem gente que dá na marretada. Como você constrói, consolida seu resultado, certo? E aí, construir a imagem depende do relacionamento que você tem a partir do círculo mais próximo. É como aquela pedrinha que você joga na água, ela vai pescar, a brincadeira que na hora que está lá, não passa o tempo, pum, joga a pedrinha na água, você vê o círculo. Ampliando, ampliando, ampliando. Certo? E ele vai ficando, até dá para ver que vai ficando mais fraco. Certo? Se você jogar uma pedrona, quer dizer, se você puser ação, energia ali, o círculo fica grande, forte infinitamente. Então, comece com a pedrinha, mas começa do teu ambiente, do teu círculo. Contribua para o seu ambiente. Pense no resultado da sua área, não no teu olerite do fim do mês. E não que o teu olerite não seja importante. É que, para ter o melhor contra-cheque possível, o melhor salário possível, você tem que pensar no contexto geral, você tem que pensar no resultado de equipe, no resultado da área, no resultado da empresa. Se você pensar que, eu fiz o meu está bem feito e eu não corro risco, eventualmente pode até ser que não corra risco de perder o emprego, mas vai ser o risco do ostracismo. Tem gente que concorda em ficar 30 anos na mesma profissão, na mesma carreira, ficando lá. Né? Então, como fazer isso? Luiz Eduardo, não sei fazer. Tem o meio profissional de fazer isso. Certo? Então, a mentoria nossa é para isso e comece a pensar nisso, comece a primeiro se conhecer. Como que eu estou fazendo isso? Certo?
Gente, eu vou começar a encerrar aqui. Quem tiver pergunta, comentário, alguma coisa, alguma experiência sobre relacionamento interpessoal no trabalho, cita aí que eu ajudo a comentar se for o caso. Mas enquanto isso eu vou falando. Ó, nós estamos aqui. Estou falando da mentoria de carreira, mentoria sucesso profissional. A gente trabalha com isso. Eu prezo muito isso. E a minha frase-chave é: feliz no trabalho, feliz na vida. Eu não acredito em ninguém que seja feliz na vida estando infeliz no trabalho no médio e longo prazo. Você pode estar com um estresse momentâneo lá, um desgaste qualquer, uma demanda, um atrito com o seu gestor ou com um colega e tal, mas se for pontual, sua vida continua. Se for no médio prazo, não tem jeito de não contaminar a vida pessoal. Então, pensa assim, o que eu quero para a minha vida pessoal? Se eu quero viver bem com a minha família, se eu quero construir uma família, se eu quero ter um lazer, um hobby, né? Eu prezo muito hobby. As pessoas que me seguem aqui sabem que eu pratico um esporte regular, que eu tenho uma rotina que eu sigo no esporte, na alimentação e tudo mais. Porque eu gosto disso e faz parte do meu estilo de vida, né? Viver bem com a família, possuir aquilo que te dá prazer, tal, que é comprado com dinheiro do seu trabalho, que é o maior orgulho do mundo. Quer dizer, onde eu posso chegar mais longe? Obrigado, Márcio. Onde eu posso chegar mais longe em termos de sucesso, de conquista, de contribuição social, contribuição para a minha própria família, através do trabalho. Se eu estiver infeliz no trabalho, não vai rolar, né? E por isso que eu trabalho, ofereço essa mentoria e estou aqui sempre falando disso, com muito conteúdo gratuito, mas a mentoria tem todo um recorte de metodologia e de materiais adicionais e tal. E eu quero reforçar aqui, então, para terminar, que do dia 2 ao dia 8 de junho, agora bem próximo já, nós teremos o segundo Desafio Engenheiro 5D. É uma semana inteira, 7 dias de aulas online, todos os dias às 19 horas, com aulas online, cada uma com um tema diferente sobre carreira, sobre sucesso profissional, direcionado especificamente para engenheiros, como conquistar um cargo de gerência com salário de 5 dígitos mensais. Dentro dessas condições, sendo feliz no trabalho, feliz na vida, poder proporcionar o máximo de conforto e segurança para a sua família e para o seu futuro profissional e, enfim, para fazer tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você merece. Beleza, gente? É isso então. Eu desejo aí muito sucesso, alegria e felicidade para vocês e uma ótima noite, um ótimo resto de noite aí para vocês. Até quinta-feira que vem e durante a semana toda aqui nos conteúdos no Instagram, ok? Abraço. Tchau, tchau.